Oi galera, eu sou o Vinícius e agora eu vou apresentar para vocês um pouco da história deste livro aqui, A Guerra dos Tronos. É o primeiro livro da belíssima série do autor George R.R. Martin. Ele foi lançado em 2015 pela editora Leia. Bom, a história começa quando o rei Robert de Porto Real vem para o Winterfell, que é um reino liderado pelo Lord Eddard Stark, mais conhecido como Ned Stark, que vem convidá-lo para ser seu conselheiro, após a morte suspeita do ex-conselheiro. A princípio, o Ned fica meio receoso em tomar essa decisão, mas acaba decidindo ir por conta de uma carta que a irmã de sua esposa, Catelyn, enviou a eles, dizendo que a morte suspeita do antigo conselheiro, o Jon Arryn, foi ocasionada por um envenenamento que os Lannisters fizeram para se livrar dele. Então, o Ned vai para Porto Real, que no livro é Porto Real. Então, a Catelyn fica cuidando dos seus filhos. Só que antes do Ned partir, acontece um acidente. O Bran, que era um dos seus filhos mais novos, ele gosta muito de escalar. E em uma dessas escaladas, ele acabou presenciando uma cena um pouco constrangedora entre os irmãos Jaime Lannister e Cersei Lannister. Então, nesse exato momento, o Jaime se assusta e, para se livrar da culpa que o que ele estava fazendo era punível de morte, ele acaba empurrando o Bran de uma altura de não sei quantos metros e o Bran acaba ficando em coma durante muito tempo e, em decorrência dessa queda, ele perde o movimento das pernas. E o Ned, como eu disse, mesmo sabendo que seu filho estava com esse problema, com essa doença, ele vai para Porto Real porque é preciso. Bom, a Catelyn, como eu disse, fica para cuidar dos filhos. Só que ela acaba indo pouco tempo depois, pois o seu filho sofre um atentado e ela suspeita que o autor desse atentado tenha sido o Tyrion Lannister, porque eles descobriram que a faca, podemos dizer assim, que foi usada para matar o Bran, era do Tyrion. Então, o Jon Snow, que é um filho bastardo de Ned Stark, cansado de não ser levado a sério pela família, resolve ir para a patrulha da noite para trabalhar na muralha. Antes de ir, ele faz uma espada fina e dá de presente para a Arya, e ela chama essa espada de Agulha. Bom, lá em Porto Real, acontece várias confusões lá, e acontece uma coisa assim muito triste com o Ned, que eu não vou contar, vocês vão descobrir, e o rei Robert acaba morrendo. Lá na muralha, o Jon não é muito bem recebido pelo treinador lá de armas, que ensina eles a lutar. Então, do outro lado, longe, distante daquilo, o Viserys Targaryen, que é um dos últimos Targaryen, está vendendo a sua irmã para o Khal Drogo, que é o líder dos Dothrax. E essa venda, em troca da irmã, ele cobra uma ajuda para o Khal Drogo, para ajudar ele a reconquistar os 7 reinos que teria sido usurpado pelo o rei atual, que era o Robert. Então, a princípio, a Daenerys aparece na história como uma personagem frágil, submissa, mas a partir do momento que ela se casa com o Drogo, ela vai se impondo mais e deixando de se submeter tanto ao seu irmão. Chega um momento da história que o irmão dela, o Viserys, que vendeu ela,
ele ameaça o Khal Drogo com espada em troca de que ele o coroasse ali mesmo. E é naquele exato momento que o Khal Drogo dá uma coroa a ele, só que de uma forma diferente, que vocês vão ler também para entender melhor. Bom, eu gostei muito desse livro porque ele envolve terror, que eu gosto muito também, ele envolve romance, traições, coisas fantasiosas. Ele é um livro para todos os públicos. E a série também é bem real, ela segue bem à risca o livro. É por isso assim que eu optei para ler ele, porque o livro sempre tem algum detalhe a mais que a gente não consegue ver na telinha, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as diferenças entre a série da televisão e o livro. Uma delas é que os Targaryen, eles têm uma característica bem marcante no livro. Eles têm os cabelos prateados, o que foi obedecido na série, só que eles possuem olhos lilazes, só que na série eles não têm olhos lilazes, né? Até porque ia ficar bem diferente na série. A segunda diferença bem marcante que tem e que foi preciso existir é que nos livros a Daenerys tem 13 anos. Já na série ela tem uma aparência mais velha, até porque não ia ficar muito legal, né, se colocasse uma atriz de 13 anos para fazer as cenas que a Daenerys faz. O Jon também, ele tem entre 14 e 13 anos também. Na série ele aparenta ser bem mais velho. Só que isso acho que foi bem pensado, né? Porque não ia ficar muito bem colocado na série, né? Uma criança fazendo esses tipos de cenas que tem nesse livro. Embora essas diferenças sejam notáveis, sejam bem importantes entre a série e o livro, eu gostei muito da série porque ela obedece e você consegue sentir assim de uma forma diferente a temática do livro. Então, pessoal, esse foi o meu spoiler de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei pegar assim os fatos mais marcantes da história, mas só lendo para você conseguir entender e sentir a emoção que esse livro transmite. Então, leiam o livro, assistam a série, vocês vão entrar em um mundo totalmente diferente do que você já viu. Obrigado.